Dando sequência aqui na nossa aula de pintura de textura, eu fiz uma passada de detalhamento aqui nos meus assets, baseado no que eu expliquei sobre o gradiente, sobre a marcação do que seria o equivalente a uma sombra e um highlight. Como eu estou usando uma imagem preta e branca, eu estou marcando basicamente só a sombra, o highlight é uma consequência, né? Então, se a gente pegar aqui esse rodapé aqui, eu tenho a sombra da beirada do rodapé e tenho o highlight como consequência desse espaço, né? E o intuito é realmente que a pessoa, mesmo sem iluminação, né, eu estou vendo aqui no modo flat a textura, então mesmo sem iluminação ela consegue perceber o relevo do objeto. Então essa é a nossa primeira passada de pintura, né? Eu chapei as cores, né? Então existe aqui a cor chapada de todos os objetos. Ela também vai me ajudar a identificar os detalhes, né? Ela também me ajuda a identificar quais são os detalhes onde está a janela, onde está a beirada, né? Mas essa passada não exibe esses detalhes aqui, né? E a segunda passada seria esse shade, né? Que é o espaço onde eu tenho o highlight, a sombra, né? É, ressaltando esses detalhes. A soma desses elementos no motor, né? A soma desses elementos no motor vai me ajudar a identificar e com pouca iluminação já resolver parte né, da narrativa do meu cenário, né? Aqui, o que que falta nessas peças que eu criei, né? O que está faltando aqui nessas peças? Então, deixa eu voltar aqui no meu modo flat aqui. Falta destacar os detalhes desse disco central aqui, né? Então, esse disco central, falta destacar os detalhes dele. E aí, nesse caso, eu vou fazer com pincel, né? Então eu vou usar não o gradiente para poder pintar isso, mas eu vou usar o pincel. Então eu vou vir aqui no meu Texture Paint, vou pegar o pincel. Como eu estava mostrando é, sobre stroke, eu vou conferir se meu stroke está no space. Eu estava testando a linha, então eu quero conferir se eu não esqueci isso para lá, né? E eu estou usando uma paleta aqui com mais cores, né? Eu tinha uma paleta Udan, né? E eu comecei a usar essa outra paleta aqui que tem mais tons de cinza, né? É, isso aí a gente cria, é relativamente fácil criar uma paleta, né? É, essa aqui, na verdade, eu peguei ela é, do próprio Blender, né? Dos próprios recursos que o Blender oferece, tá? Mas aí a gente volta nesse espaço de criação de paleta depois, né? Só porque eu já queria os tons de cinza, né? Então eu queria já fazer isso. O meu modelo aqui está completamente branco, então não estou conseguindo ver aonde que está o meu disco aqui central. Então eu vou voltar aqui para o modo estúdio, só para ver onde que está isso, né? E eu vou querer o meu brush totalmente opaco, né, para quando eu passar ele eu ter o espaço visível. Eu vou querer ele com esse fall off bem suave mesmo, né? Vou querer o meu brush grande, então eu vou apertar o F aqui para aumentar o tamanho dele, né? E eu vou querer a cor, né, da pintura, esse cinza aqui. Então o que eu quero fazer é exatamente essa marcação aqui, né? Então por isso que eu estou usando um brush maior. Eu quero só ressaltar essa sombra aqui. Então vai ser uma pingadinha de luz assim, né? É, para poder definir aonde que é, né, esse sombreamento aqui, né? Se eu voltar aqui para o modo flat, então a gente vai ter já a marcação desse detalhe aqui. Um detalhe pequeno, não acho que o player vai ficar vigiando demais, não, mas daqui a pouco a gente faz um tratamento melhor nela, né? E a mesma coisa, eu vou querer provavelmente o mesmo cuidado aqui no que diz respeito à volta desse disco aqui. Então, vou selecionar o meu disco aqui, inverter, e eu vou esconder o resto. Eu estou fazendo isso no modo Edit, né? E vou selecionar aqui aonde que eu quero fazer
essa passada de tinta. Para alinhar o meu modelo, eu vou usar o del, né, ou a vírgula do teclado numérico, né? Eu estou usando frame selected, ponto, né, do ponto ou vírgula do teclado numérico. No meu teclado numérico aqui é a vírgula, del e vírgula, né? E aqui eu vou voltar para o texture paint, né? E mesma coisa, eu vou pegar um brush aqui e vou passar ele não muito forte para não marcar tanto assim, né? Mas mais suave e com um tom que seja um tom de cinza meio claro, assim, só para dar o blur da sombra aqui, né? Deixa eu reduzir um pouquinho ele. Então vamos passar isso aqui, só para eu ter uma marcação desse espaço aqui. Se eu achar que eu estou invadindo muito aqui, eu posso pegar branco e vir apagando os excessos mesmo, que é uma coisa que provavelmente eu vou fazer nesse, nesse espaço daqui, né? Então eu vou reduzir meu brush aqui. Talvez eu queira com todo mundo selecionado, né? Com a seleção desativada ou com todo mundo selecionado ou com a seleção de todo mundo. Talvez eu queira vir aqui fazendo um blur ou alguma coisa assim nesse espaço aqui, né? A gente tem o recurso de blur para ficar menos notável essa marcação de pixel aqui, né? De novo, eu não preciso de muito detalhe aqui, o player não vai chegar perto aqui. O que eu preciso é que na hora que eu estiver navegando no cenário, né, mesmo que se não tiver uma iluminação boa, que a pessoa consiga ver esse detalhe aqui, né, ela consiga ver onde que está essa marcação aqui. Talvez valha a pena até acrescentar uma sombra nessa lateral aqui, né? Vamos pegar aqui o nosso balde de tinta. Vamos pegar uma cor cinza mais escura. Talvez valha a pena para a pessoa ver que tem esse degrau aqui no meu espaço. E é onde eu ver que, ah, não, mas não ficou bem pintado aqui. Então, eu volto no meu, né, voltar aqui no meu espaço de pintura aqui, né? Vou vir no próprio espaço 2D aqui, pegar o conta-gota aqui, posso completar por aqui, por exemplo, né? O bom de completar isso aqui, por aqui eu tenho espaço para ajustar um pouco essa margenzinha aqui que está com uns pixelzinhos quebrados, assim, uma coisa muito suave mesmo, né? E eu não quero invadir nenhum outro espaço, mas acho que dá para entender aqui a preocupação em, em marcar para que a pessoa veja o detalhe, né? Na hora que ela estiver vendo o jogo, a luz vai mostrar isso, mas quando a luz estiver muito chapada ou muito direcionada, ele vai ver isso aqui, né? Então, eu tenho minhas imagens todas é, salvas agora, que eu cliquei em Save All Image. Se eu for na pastinha, eu tenho aqui o Atlas Mention, que é aquele fundo que a gente criou no próprio Krita. Eu tenho o meu layout de UV, que a gente fez exportando o UV Layout. Tem as cores chapadas. Na porta eu deixei um gradiente, né, na, na, na própria porta, né? Isso não é problema, mas é uma opção, né? Você pode fazer o gradiente direto na cor. Mas eu estou fazendo ele separadinho para ter um pouco mais de controle na sobreposição, né? Então eu tenho essas três imagens aqui. O que eu vou fazer aqui no Blender, né? Na verdade, como eu vou pintar agora no Krita, finalizando, talvez eu não precise desse arranjo de nodes por enquanto, né? Ou seja, esse arranjo de camadas, ele é interessante se eu quiser reconstruir as camadas, né? Ou seja, se eu quiser fazer as mesmas camadas que eu tenho no Krita, no Blender, né? Eu posso fazer isso, mas não é necessário, né? O que eu vou fazer aqui, eu vou desligar esses nodes, eu não preciso jogar eles fora, eles são úteis.
eu vou criar aqui uma versão disso aqui que é só o VMap e a cor final, né? A minha cor somada, né? Então, eu vou colocar aqui um image tester, que eu vou procurar aqui na minha busca, ligar no Color, né? E eu vou colocar aqui o mapa de UV, pode ser o mesmo mapa de UV, eu posso usar a mesma coordenada, não tem problema, né? Isso aqui virou, na verdade, uma alternativa, né? Ou seja, se eu precisar reconstruir as camadas, eu tenho aqui, né, os layers separados, e aqui eu vou fazer o que? A versão pintada do Krita, a versão flat do Krita, preenchendo as cores, né? Então esse é um arranjo que eu vou fazer, né? Um outro arranjo que eu vou fazer aqui, ó, para poder testar a pintura, algumas dessas peças elas são encaixadas. Então vamos colocar aqui no meu modo estúdio. Então, para eu testar os encaixes da textura, é legal que eu coloque essas peças aqui encaixadas entre si, né? Então, um jeito de encaixar, como eu tenho três paredes e elas vão encaixar entre si, eu posso usar o meu snap de vértice e encaixar aqui, né, uma peça na outra, né? Então, se eu puxar aqui, grab em X, né, e apontar no vértice do canto, grab em X e apontar no vértice do canto, eu vou fazer esse encaixe aqui e eu consigo ver mais ou menos se uma parede está emendando na outra. Ou seja, quando eu estiver pintando a parede lá, eu vou ver se isso aqui está encaixando ou se não está encaixando. O piso, né? Eu vou fazer um pouco diferente. Então aqui eu tenho o... Deixa eu tirar aqui o meu snap e voltar para incremental. Aqui eu tenho o carpete, o tapete. E aqui eu tenho a coluna. Eu vou deixar a coluna avulsa aqui, né? Aqui eu tenho a porta, a abertura da porta. Eu posso colocar isso já encaixado também aqui, né? Ou seja, fica já o encaixe para mim. E aqui eu tenho o piso, né? Então, tenho o piso, né? A parede, né? Tipo assim, o teto, falando na parede. O teto, mesmo que eu coloque encaixado, eu não tenho que preocupar muito se o teto encaixa na parede. Eu tenho que preocupar se um teto encaixa no outro, né? Então, o meu teto, ele basicamente ele não vai ter. Vamos ver de lado aqui, porque eu quero colocar ele bem para cá, assim. O meu teto ele vai encaixar só nesse eixo. O meu piso, ele vai encaixar em todos os eixos, né? O tapete, provavelmente, né, ele vai encaixar, né, pelo menos em dois eixos aqui, né? Então eu tenho que pensar em como que eu posso testar a textura desses elementos na hora que eu estiver pintando, né? Ou seja, como é que eu posso ver que a textura está repetindo e como que as coisas estão encaixando. Para os objetos que são conteúdo repetido, foi só colocar um do lado do outro. Mas quando eu tenho um objeto como esse, que eu quero ver a sequência de encaixe, eu posso duplicar, mas eu não preciso duplicar. Ou seja, eu posso vir aqui nos modificadores e eu posso criar uma duplicata usando um modificador chamado Array. O Array vai criar duplicatas do meu objeto, né? Ou seja, vai criar duplicatas no meu objeto a partir de um eixo ou mais que eu estiver escolhendo. Aqui no caso, ele tem mais de uma forma de calcular as duplicatas, mas como eu quero só visualizar, eu vou usar a primeira configuração aqui, vou pedir que ele faça a duplicata de duas cópias no eixo Y. E aí, quando eu pintar, eu posso fazer até três duplicatas. Quando eu pintar ou quando eu aplicar a textura nesse objeto, né? Vamos voltar com esse aqui rapidinho só para a gente poder ver, né, os meus elementos. Aqui eu já vou ver onde que eu tenho os problemas de encaixe, né? Ou seja, eu já vou ver, por exemplo, que existe uma linha aqui na minha textura, né, que está aparecendo e talvez eu tenha que retocar na pintura da textura, né? Então, deixa eu voltar aqui pro layout. Vamos colocar aqui. Então, existe retoque a ser feito, né? Isso tem a ver com a margem da pintura, né? No caso do piso, né, vamos colocar aqui
o piso. Eu quero usar a duplicata nesse eixo, né? Então vamos colocar 3 aqui que eu vejo o centro para cá. Então esse é um array em X. Vou nomear esse aqui como array em X. E eu vou ter um segundo array que vai ser meu array em Y. Então aqui eu vou colocar 3 duplicatas, mas em vez de ser no X, vai ser no Y. Eu posso inclusive pôr no Y negativo, para que ele faça essa duplicata para cá. Então quando eu pintar a textura disso aqui, eu vou ver o encaixe disso aqui. No caso do tapete, eu acho que eu vou provavelmente espelhar ele, né, no eixo Y aqui para poder fazer o tapete mais largo, né? Então acho que eu vou usar o espelhamento, que é um modificador que os alunos que estão no curso de jogos fazendo personagem já devem ter visto, né? Mas é um modificador de repetição, mas ele é espelhado, né? Então se eu quero fazer o tapete às vezes largo, né, cobrindo a largura do chão, talvez eu queira o espelhamento em Y, né? Ele vai espelhar aqui e eu posso em cima dele colocar um array para ver qual que é o comprimento do tapete que eu vou conseguir. E aqui eu tenho uma configuração boa para testar, né, se a pintura da minha textura tá funcionando. Então vou salvar isso aqui, né, vou salvar esse projeto, né, vou deixar meu shading com essa imagem ligada por enquanto, né, e aí eu vou lá no Krita, né, vou abrir o Krita para poder fazer a pintura de detalhamento e os ajustes que eu julgar necessário para fazer o acabamento desse objeto. Obviamente que eu não vou pintar todo mundo, né? Então eu vou abrir o meu base color aqui, né? Ou seja, essa é a minha cor base do modelo, como camada, né? Então vamos colocar isso aqui é a minha cor, né? Como camada superior, né? Eu quero pegar esse sombreamento, eu posso despejar isso no Krita, né? Se eu despejar, ele vai perguntar o que eu quero fazer. Eu quero uma nova camada por cima aqui, então eu vou colocar isso aqui como sombra e vou colocar uma multiplicação aqui, né, no espaço de mistura. Então, na área de mistura, vou colocar um multiplicar, ele já vai me dar isso aqui, né? Eu posso, inclusive, tratar as cores porque está muito acinzentado, né? Eu posso, né, tratar. Então, vamos vir aqui filtrar cores. Eu quero ajustar tom, saturação, e eu quero colorir ele com um tom mais amarelado. Deixa eu pegar um tom mais amarelado aqui, talvez um pouco mais saturado, talvez um pouco mais claro, um pouco mais avermelhado assim. Eu posso criar um tom um pouco mais suave se eu quiser, né? Então essa é uma opção que eu tenho para misturar. Eu vou deixar aqui disponível para mim o Atlas de UV também, né? Então se eu jogar ele para cá, inserir como nova camada, ele vai ficar aqui como a minha referência de UV. Lembrando que eu não quero pintar no UV, né? Eu não quero mexer nele, eu não quero encostar nesse cara, ele está protegido. Minha sombra, por enquanto, também eu não vou mexer. Minha cor também, por enquanto, eu não vou mexer. Vou deixar essas camadas protegidas aqui, tá? O que eu vou fazer aqui é uma camada nova por baixo de todo mundo, que é as margens. Então, boa parte do erro que está tendo lá é porque eu não tenho uma cor boa para as margens, né? Então, provavelmente eu vou querer, na minha cor, pegar um tom médio de cada área, né? Vou pegar aqui com conta-gota, né? Pega um conta-gota aqui, ó. E eu vou preencher com essa cor que eu peguei, né? Preenchimento com a cor do primeiro plano, né? Eu vou deixar isso assim e
vou testar com esse preenchimento lá para ver se melhorou. Em alguns lugares, vamos pegar a seleção retangular aqui, em alguns lugares talvez eu queira fazer o quê? Talvez eu queira pegar um tom diferente, né? Por exemplo, aqui é tudo marrom, né? Essa área inteira aqui, né? Até aqui mais ou menos é tudo marrom, né? Então eu vou somar a seleção aqui, né? Eu estou adicionando seleção. E aí eu vou pegar, por exemplo, um tom de marrom aqui e vou editar, preencher com cor de primeiro plano, né? Então, essas áreas de cor, vamos tirar a seleção, desmarcar a seleção. Essas áreas de cor que eu achar que precisam de uma margem de um tom específico, né? Vamos pegar o tapete e o piso agora, né? Vamos pegar uma seleção retangular de novo. Eu vou dar um zoom aqui só para ficar mais próximo do espaço aqui. Então talvez eu queira preencher esse espaço aqui do meu tapete, né? Então eu quero preencher ele com o tom avermelhado ao redor dele. Então, vou pegar de novo conta-gota, pegar a cor, vir em editar, preenchimento com cor de primeiro plano. Tem um atalho para isso, né? Então eu vou começar a usar os atalhos para desmarcar a seleção, começar a usar o atalho para poder, né, tipo, preencher com cor de frente. Então se a coisa começar a acontecer automaticamente, não repara não. Então, selecionar aqui o meu piso, né? Selecionar o conta-gota, pegar a cor da margem aqui, né? E se eu preencher automaticamente assim, é porque eu estou usando o atalho, né, de preenchimento com cor de primeiro plano. Essa imagem aqui, ó, vamos tirar a seleção, selecionar, desmarcar. Essa imagem aqui vai ser a imagem que eu vou usar como base lá para fazer, né, o meu espaço. Então, em alguns lugares eu vou querer então vamos fazer uma seleção curva aqui. Eu quero uma seleção arredondada aqui, que isso aqui é branquinho, né, amarelinho. Deixa eu fazer isso aqui não vai ficar bom se eu não fizer um tratamento aqui, né? É, e vamos preencher com cor do primeiro plano. Acho que vai ficar melhor assim. Selecionar, desmarcar, né? E vou exportar isso aqui, ó. Eu vou salvar primeiro, né? Vou salvar uma versão que é o meu arquivo do Krita, que é meu Atlas Mention. Vou salvar isso aqui. E eu vou exportar, né? Eu vou exportar uma versão PNG do meu Atlas Mention, né? Eu já tenho aqui um Atlas Mention, então não quero sobrescrever ele. Eu vou escrever eu não quero final, final não é a realidade da coisa. Vou chamar de merge, que são as camadas combinadas, né? Então, isso aqui é o merge das minhas cores todas num lugar só. Então, se eu vier aqui no Blender e pedir para abrir meu Atlas Merge, ele vai me dar essa seleção aqui, e eu vou começar a testar esse encaixe, né? Então aqui eu posso ver que a minha linha reta de pintura não está encaixada, né? Eu posso observar que em alguns lugares, né, é, o tom de cor, quando eu afasto muito, ele fica mais notável, né? Então o zoom é que vai começar a gerar esse artefato. Alguns espaços estão com a linha branca, né? Então eu quero fazer esse ajuste de cor, né? Então, o meu teto já está bem ok, ó. Meu teto eu já resolvi as margens de cor, né? Então, isso é uma parte do trabalho
que eu vou fazer, né, aqui no Krita, que é tentar ajustar, né, onde a cor pode ser mais aproximada, né, do conteúdo, né? Então vou usar agora o meu laço de tinta que ele está selecionando só é, é, a camada de baixo, né? É, eu posso usar tipo outras camadas para isso, né? Outros espaços de cor para isso, tá? Então é possível. Deixa eu tirar uma seleção aqui. Deixa eu fazer um replace aqui só para a gente ver. Então eu posso selecionar alguns espaços aqui para preencher se eu quiser, né? Aqui ele está por camada, né? Então eu quero pegar esse espacinho aqui, ó, para pintar. E aí eu vou usar esse espaço de seleção aqui para poder preencher de amarelo, por exemplo, para tirar essa linha branca que está acontecendo aqui, né? Então eu não preciso fazer um preenchimento muito complexo, né? Deixa eu tirar minha seleção aqui, eu vou fazer ela de novo. Só porque talvez valha a pena fazer esse rodapé aqui. Vou adicionar aqui, porque aí eu vou acrescentando no espaço de pintura o meu, a minha cor marrom aqui. Show. E vamos fazer o preenchimento em cada uma dessas áreas que ainda está com a cor muito diferente, né, ou muito fora do espaço. Deixa eu pegar aqui. Eu vou fazer uma conferência aqui só para ver se eu consigo fazer um pouquinho melhor aqui. Então, amarelo. Então, onde eu conseguir aproximar o tom e criar essa margem de diferença, é bom. Né? Onde eu conseguir fazer esse espaço é legal. Né? Eu tenho um problema aqui, ó, que essas linhas que eu pintei no tapete, elas não serviram para absolutamente nada. Né? Então, eu vou vir aqui no meu V só para ver o espaço dele. Selecionar aqui o meu tapete aqui. Eu vou apagar essas linhas. Eu não quero essas linhas no meu tapete. Né? É, Então eu quero, na verdade, selecionar dentro desse espaço aqui, né, e preencher o meu tapetinho aqui com alguma coisa mais garantida que vai encaixar ou que vai estar retinho, né? Então essa linha não prestou, né? Então vamos usar aqui o lacinho aqui. É, eu quero selecionar aqui da cor. Então eu estou segurando o Shift para somar a seleção, em vez de clicar ali no espaço. Né? E aí eu vou pegar a mesma cor, né, pegar a mesma cor do tapete e eu quero preencher, né, com a minha cor de frente aqui no meu modelo. Aonde eu tiver esquecido aqui, né, vamos tirar a seleção, desmarcar, né. Eu posso pegar um pincel e só dar um retoque aonde não tiver feito direito a seleção, né, eu não preciso preocupar demais, eu posso inclusive bloquear a transparência para não correr risco de eu pintar para fora da área do tapete, né? E o tapete vai ser das nossas questões de pintura, porque se eu quero que ele encaixe, talvez eu pinte o quadrado encaixável por fora e eu cole ele aqui. Né? Talvez eu não faça a pintura do tapete dentro desse espaço, talvez eu faça um arquivo só para poder fazer o encaixado do tapete. Né? Então aqui tem a margem. E aí, o que está acontecendo aqui? Deixa eu salvar
o meu CRA, né? Então estou salvando aqui o arquivo CRA e eu vou exportar por cima aqui. Então toda vez que eu exportar, eu posso vir aqui, abrir esse arquivo aqui, né? E pedir para o Blender atualizar aqui, dar um reload, e ele vai atualizar para mim o meu arquivo, ou seja, ele vai trazer de volta né, o arquivo a partir da minha configuração. Então, é, a gente vai caçar né, esses detalhes, né? Então, deixa eu vir aqui no Krita, arquivo, exportar, exportei errado, parabéns. Eu cliquei errado na hora de exportar. Então, image, reload, aí ó, tá começando a resolver esses probleminhas aqui da textura, né? Lembrando que esse é um problema da margem do objeto, né? Então, quando a gente está perto, a gente não vê isso. É no zoom out que a gente vê esse problema da margem, né? Então, esse problema é por isso na hora que a gente está criando lá, a gente está pedindo uma margem diferente, né, do meu UV. Então, aqui parte do meu problema desse UV aqui é que ele está colado, ou seja, esse UV aqui ele está colado aqui. Então, ele está pegando parte dessa estrutura aqui, né? Tá vendo? Parte dessa estrutura aqui e contabilizando como textura dele, né? Então a margem dele chega até aqui. Por isso que ele tem aquela linha aparecendo. Provavelmente essa linha está relacionada, né? Provavelmente essa linha está relacionada com a extremidade disso aqui, né? Opa, estou abrindo toda hora o Firefox, né? Então talvez eu tenha que pensar nesses limites aqui. Então onde tiver mais coladinho aqui eu vou querer às vezes ampliar um pouquinho a margem, né? Mas a se saber, né? Esse é um problema relacionado à repetição da textura, né? Como ele calcula isso aqui, né? É, então, deixa eu mandar isso aqui que eu fiz ali, né? Deixa eu, eu gosto de fazer as coisas, às vezes, retangulares mesmo, né? Então, preencher com cor de primeiro plano. Vamos ver se isso aqui é minha suspeita mesmo, né? Então, vamos exportar, salvar, sim, ok. E deixa eu vir aqui no Blender e dar um image reload. Eu esqueci o V ligado. Um erro atrás do outro. São os erros mais comuns. Você esquecer isso aqui ligado, né? Você esquecer as camadas que você quer usar. Então aqui eu liguei a camada errada, né? Eu liguei essa e desliguei essa, né? Então isso aqui é um merge que eu quero fazer, né? Então vamos lá, de novo. Exportar. E eu estou sempre salvando também, porque o meu backup é o arquivo salvo, né? É nele que eu consigo reconstituir o meu objeto. Então, image, reload. Ainda está com um pouco de artefato aqui, mas a gente vai cuidar disso aos pouquinhos, né? Lembrando que isso muito tem a ver com o zoom que eu estou dando externo para a coisa, né? Eu posso resolver isso também dentro do próprio UV, né? Ou seja, se a minha pintura ela deixar as margens do... Deixa eu alinhar aqui minha visão, né? E Alt H, né? Se minha pintura deixa as margens aqui, se eu der uma escala aqui, ó, já some essa linha. Então, às vezes uma escala
de um pixel aqui, ó, já é o bastante para sumir com esse defeito. Lembrando que isso é calculado pela distância, né? Então, quanto mais distante, mais notável é. Vamos aproveitar que eu fiz um pouquinho mais de espaço aqui, né? E vamos dar um scale suave aqui só para. Então, se eu preciso desse modelo sem essa linha, eu vou ter que fazer isso. E lembrando que no zoom out, se você abusar do zoom out, talvez esse defeito volte, né? Eu vou precisar atualizar meu V-layout lá, porque eu mudei um pouco a posição da textura aqui, né? Então, vamos fazer isso agora. Vamos mostrar todo mundo aqui e vamos ver. Export V-layout. Export V-layout. Vou salvar por cima aqui, ó, Export V-layout. E vou atualizar isso aqui dentro do Krita, ou seja, esse UV aqui, ele não serve mais, né? Ou seja, ele não é mais útil. Eu tenho um UV novo que eu quero colocar aqui, né? Então, esse aqui é meu UV novo. Então, esse ajuste ele é importante para a gente, né? Então, dependendo do acabamento que você quer, você vai ter que fazer esse ajuste aqui, né? Antes de sair pintando os detalhes, né? Agora que eu tenho as minhas margens e tenho um ajuste mais ou menos interessante, agora vem a camada de detalhamento. Como eu falei, eu não consigo pintar todo mundo aqui, né? Eu vou escolher meio que a dedo, né? O que que eu quero pintar, onde que eu quero pintar, né? E como que eu vou limitar isso aqui. Então, uma limitação que eu vou fazer, vou usar aqui o laço, é limitar pelo trecho que eu quero detalhar, né? Então, eu vou usar essa camada de cor é, como limitador mesmo. Então, vou selecionar por aqui. E na hora de pintar os meus detalhes, eu vou usar essa seleção para ter certeza que eu não vou sair disso aqui, né? E o tipo de detalhamento também, se eu tiver misturas diferentes, opacidades diferentes, talvez eu queira um detalhamento para cada camada. Por enquanto eu não vou preocupar com isso não. O que eu quero vamos pensar que eu vou fazer uma sujeirinha aqui na parede, né? Umas marcações de sujeira. Deixa eu pegar um tom aqui. Vou deletar aqui o que eu fiz e vou escolher um pincel que me dê uma certa granulosidade, que eu não quero ficar fazendo tudo do zero. E também vou escolher uma opacidade baixa no meu pincel aqui só para fazer a minha sujeira, né? Então, muito comum a gente sujar na base da parede, né? Isso é um lugar comum de ter alguma sujeirinha. Vou pegar uma cor um pouco mais escura agora. Fazer um traço aqui. E eu não quero nada que seja muito gritante, rachado, essas coisas, né? Tipo uma marcação de placa ou então né, uma marcação muito limitada, porque isso vai vir depois em outro momento. Eu quero o que que é o genérico de parede, ou seja, o que que é a textura mais padrão da parede, né? E como que a gente pode indicar que não é tão novinho às vezes, ou então que tem algum tipo de relevo ou de informação ali. Então, vou pingar mesmo, tá? Mesma coisa, quando eu terminar de fazer isso aqui, eu vou exportar por cima do meu Atlas Mansão, né? E o Merge, né? E vou atualizar aqui, né? Ou seja, eu estou vindo no layout para conferir com frequência. Eu quero, na hora que eu estiver vendo isso aqui, talvez eu queira o flat, talvez eu queira
tipo, totalmente livre de influência. Mesma coisa no shading, talvez eu queira desligar essas coisas. Tá? Image, reload, né? E aí eu tenho né, minha texturinha acontecendo aqui. Vamos colocar no flat aqui. Flat, textura. E aqui, ó, eu não quero as interfaces de navegação aqui para ver. Inclusive tem uma coisa que eu quero desligar, que é o outline, porque o outline ele vai me dar uma impressão errada sobre o que é o encaixe. Então, agora que eu estou realmente conferindo a textura, eu quero uma interface totalmente limpa para ver se tem realmente aquela linha, né? Se aquela linha realmente está aparecendo, ou se era só o outline do Blender, né? Então agora dá para ver que o, existe uma outra parte que talvez tenha a linha, né? Mas, tipo, no processo de jogar, provavelmente a pessoa não vai ver, né? E aí eu tenho que ver, por exemplo, se o limite da parede ficou, né, obscuro ou diferenciado. Como eu fiz essa sujeirinha aqui, talvez eu queira sujar também esse espaço aqui. Então, mesma coisa, eu vou usar como base para seleção a área da cor, mas eu vou pintar na camada de detalhamento. Então vamos pegar aqui. Isso aqui, como está dentro de uma margem, eu posso ser mais agressivo, talvez com a sujeira desse cara aqui. Pingar aqui uns detalhes. De novo, vou exportar isso sempre por cima do meu merge. E eu vou sempre salvar quando eu fizer alterações. E aí, o que eu quero aqui? Aqui eu quero sempre dar reload. Então vamos aprender o atalho do reload aqui, ó. Image, reload é Alt R. Então se eu der Alt R aqui, ó, nessa janela, ele vai atualizar para mim o espaço disso aqui. Vamos pintar mais um detalhe aqui. Vou pegar um detalhe com uma coluna, né? Vamos ver se eu consigo localizar aqui a minha coluna. Né? Então a coluna ela é aqui, ó. Vamos selecionar ela aqui com a varinha. Selecionei a coluna aqui e vou para a camada de detalhamento. Vamos desligar o V. Mesma coisa, eu não posso, né, ir para o canto sem pensar no encaixe. Então, se eu pintar uma linha na minha coluna, né, vamos pegar um pincel aqui e vamos pintar um detalhe mais grosseiro, mas também mais nítido, né? Então vamos pensar que eu quero fazer um padrão assim. Se eu fizer isso aqui, ó, arquivo, eu vou exportar por cima do meu merge aqui, né? Vamos exportar. E aqui eu vou dar o meu Alt R, né? O que acontece? Na coluna, né? Vamos alinhar a coluna aqui com a minha visão, né? E vamos isolar a coluna para a gente ver só ela. Vai ficar muito claro aonde que é o encaixe, né? Ou seja, se eu não prestar atenção, vai ficar muito claro aonde que é a divisão. Então, se eu for fazer detalhes em elementos assim, ou eu tenho que pensar que uma linha encaixa certinho na outra, ou seja, eu tenho que fazer realmente uma linha que é totalmente reta, né? Ou eu tenho que tratar o detalhe como se ele fosse nesse espaço aqui, né? Então, por isso que a gente está fazendo os detalhes um pouco mais finos né, ou nesse sentido. Então, se eu quiser fazer, por exemplo, um padrão de rocha, assim, né, vamos fazer aqui umas linhas como se fossem linhas de mármore, né? E talvez eu queira tratar depois isso aqui para ficar um pouco mais leve, para não parecer tanto rachado, para ser realmente mais um padrãozinho, né? Eu vou evitar
realmente colar aqui nesse canto, tá? Então, eu vou evitar colar. Outra coisa que eu vou fazer a margem dela ficar um pouquinho mais saltada, né? Então, aqui na margem eu vou querer provavelmente fazer o mesmo processo que a gente está fazendo nos outros, né? Que é tipo colocar essa cor amarela, né? Extrapolando aqui, né? Então, por onde eu vou querer pegar essa cor amarela e extrapolar ela, né? Deixa eu tá trancada, tá trancada. Só para ela não ficar tão evidente, eu posso fazer inclusive é, né, pegando a cor aqui do conta-gota, né? Pegando essa cor aqui e reproduzindo, né, o tom aonde eu acho que encaixa. Dá para inclusive fazer o gradiente, né? Se eu pegar um gradiente que é cor de frente para cor de fundo, né? Então, é, primeiro plano para plano de fundo, né? E falar aqui, vamos lá, vamos pegar meu gradiente, né? Então, primeiro plano é essa cor, né? O segundo plano, opa, o segundo plano vai ser essa cor aqui, né? Eu posso fazer esse gradiente, em vez de linear, bilinear. E eu posso fazer o. Deixa eu inverter as cores aqui. Dá para tipo, reconstruir um pouco desse gradiente aqui, né? Só não é tão direto ao ponto assim, você tem que medir direitinho onde que tá, né? Eu vou fazer com o primeiro plano para transparência, usando essa cor aqui que eu acho mais fácil. Eu já tenho o tom aqui, eu consigo ver mais ou menos onde ele acaba. Aqui eu também consigo ver mais ou menos onde ele acaba, então um pouquinho mais fácil para maquiar isso aqui. Tirar minha seleção. E vou selecionar de novo a partir desse cara aqui. Então, tem uma quadrada aqui, tem meu detalhamento. É, vou pegar aqui um outro pincel mais poroso ainda, né? Mais pingadinho possível. Faz isso aqui, ó. Dá pra fazer, tipo, manchadinho. E aí aqui a preocupação é essa. Não quero chegar no canto, né? Quero... E aí, se eu achar que tá muito grosseiro aqui, né? Eu vou filtrar, eu vou ajustar, às vezes, contraste, balanço de cor, né? Geralmente um que eu gosto é o níveis, né? Eu consigo com níveis mudar o valor de tom médio e valor de tom mais baixo, né? Mudar onde que é o valor de branco e onde que é o valor mais escuro, né? Então eu consigo puxar esses valores aqui, né? Eu consigo inclusive falar que o meu valor de tom mais escuro não é tão escuro assim, né? Então eu consigo mudar isso aqui, né? É, ok. Né? E eu consigo também usar o mesmo brush do detalhe como um brush de borracha para poder tirar um pouco das marcações e fazer com que a textura fique um pouco mais leve, um pouco mais suave, né? Então eu consigo tipo, editar o que é esse padrão aqui que eu estou procurando, né? O que eu estou pintando. Eu não estou usando muita referência aqui nesse momento, mas a se entender, a lógica é a mesma de tudo que a gente faz no curso, né? Ou seja, é importante
que haja referência, né? Que vocês busquem sempre né, uma referência de imagem para poder criar o detalhamento que vocês estão buscando, né? Fazer uns pingadinhos assim só para ter um padrão diferenciado em relação ao resto. Né? E deixa eu buscar aqui um. Isso aqui é muito grosseiro. Deixa eu procurar um. Tentando usar o máximo dos brushes genéricos que vem no Krita, né? Pra, tipo, gerar né, uma compreensão de que o Krita ele vem bem prontinho para pintura, assim, né? Às vezes qualquer mancha aqui, vamos exportar por cima do meu Atlas Mention Merge. E vamos dar um reload aqui. Então tava assim, né? Então, e agora ele é um padrãozinho de coluna aqui que, de novo, dentro do contexto, funciona melhor do que parece. Essa área aqui que eu falei não, tá meio neutra, porque é a área onde tem o corte de UV. Então, se eu quiser detalhar isso aqui, é o caso de detalhar no próprio Blender, né? Então, se eu quiser detalhar isso aqui, ou seja, a finalização desse detalhe aqui talvez seja dentro do próprio Blender, onde eu posso usar o carimbo, né? Copiar um espaço da textura, né? Então, a finalização dessa textura ela pode ser feita aqui, aonde eu acho que o encaixe vai funcionar melhor. Então, deixa eu marcar aqui, Ctrl clique para marcar o meu cursor, né? É o cursor que está fazendo a marcação do meu carimbo, né? Então eu consigo, naquela área neutra, acrescentar a textura, se eu precisar, né? É, mas eu posso também usar recursos como copiar espelhado, tem mais de um jeito de fazer com que se encaixar, e também tem que lembrar que eu tenho espaço aqui, né? Então, se eu pegar um pincel um pouco mais marcadinho aqui, ó, né? Então, assim, eu posso vir aqui preenchendo de espaço nesse conjunto aqui, né, onde está mais neutro, né, para não ficar tão notável que esse espaço não foi tratado, né? Então, o macete é não passar não cortar a sua pintura aqui, né? Então, isso aqui funcionaria. É, exportar. Opa, esse aqui. Vamos dar um Alt R aqui para atualizar a imagem. Então, isso não causa nenhum tipo de problema, não. Aqui é onde eu não fiz a extrapolação da linha, dá para ver onde é que ela está marcada, né? Então, vamos. Os ícones são laranja, gente. Desculpa, eu clico toda hora por causa disso. Vou fazer a mesma coisa, né? Com esse espaço aqui. Eu posso também, né? Tipo, vir aqui copiar a cor, né? Então, posso copiar isso aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V, ele vai criar uma camada nova, né? Eu posso mover essa camada para baixo, né? Deixa eu, e mover ela mesma, assim. Vamos mover aqui, ó, para extrapolar isso dessa forma, né? Então, e aí eu combino com a camada de baixo, né? Então, mesclar com a camada inferior, né? Então, se eu colar de novo e mover
eu vou ter outro pedaço aqui, né? Eu estou segurando geralmente o Shift e o Ctrl para restringir o movimento, né? Então, mesclar com a camada inferior. Posso fazer a mesma coisa com esse espaço aqui, né? Eu posso selecionar essa cor aqui, copiar. Deixa eu mesclar com a camada inferior aqui. Opa, tá trancado, né? Aí não é possível. Mesclar com a camada inferior. E aí, mesma coisa, eu vou copiar esse cara aqui, Ctrl C, Ctrl V, né? Vou destrancar para poder fazer o movimento aqui, né? Ou seja, eu quero mover a camada, né? Para ter a cor ali, né? Vamos combinar com a camada inferior. Ctrl V, mover, usando o Shift para manter o eixo. Então eu quero mesclar com a camada inferior. Tá trancado, opa, mesclar com a camada inferior. Então, esse mesmo padrão de textura na área eu podia colocar aqui, hein? Deixa eu fazer isso aqui. Deixa eu pegar um tom um pouco mais escurinho e fazer. Cadê aquele pincel? Ele era dos carimbinhos. Era um desses carimbinhos aqui. Mais granuloso, assim, né? Então, talvez esse aqui. Talvez um pouco mais escuro para poder ficar mais notável que tem padrão. Então aqui a gente vai jogar umas manchas aqui, né? Talvez limitada também limitada pela seleção também, né? Então, eu quero fazer umas manchas assim para unificar, né? Parece que é tipo também de pedra, mas de outro tom, né? Mas deixa eu testar esse avanço que eu fiz aqui, ó. Então, exportar, salvar, ok. E deixa eu ver como que ficou aqui, né? Então vamos dar meu Alt R aqui, ó. Então já está unificado aqui, aqui já apareceu a manchinha que eu pintei lá, né? Então isso ajuda demais. A mesma coisa vai acontecer nas extremidades, né, do meu modelo, né? Então, aonde o modelo acaba aqui, né, eu provavelmente vou querer que a margem dele seja marrom também, né, né, seja esse espaço aqui e esse espaço aqui, né, se não tiver nenhum UV conflitando, né, eu vou querer que eles sejam marrom também, né. Vou pegar aqui a corzinha na margem e vamos preencher aqui. Então, vou tirar minha seleção, desmarcar. E vou voltar aqui para o meu espaço para poder selecionar as cores, né? Selecionar onde que eu tenho que pintar. E voltar no detalhamento, né? E aí aqui eu acho que fica mais interessante se eu for marcando, né, os tons. Né? E aí vamos pegar aquele brush mais fininho para fazer uns. Acho que pode ser um mais granuloso. Eu não lembro qual que eu peguei. Devia ter marcado qual que eu estava usando. Era um brush com a ponta bem porosinha.
Nossa, eu não lembro qual que é o brush que eu tô usando. Vamos dar uma olhada num que seja. Talvez um desses lápis aqui seja bastante. Aqui eu vou passar uma borrachinha daqui a pouco também, né? Vou passar uma borracha só para tirar um pouco do peso desse detalhe que eu tô pintando, né? E aí vamos pegar uma borracha bem granulosa aqui também. Vamos pegar talvez esse aqui e fazer com que ele seja tipo uma borracha mesmo, só para tirar um pouquinho do padrão. Tá. Outra coisa que eu vou fazer aqui é porque o highlight eu não cheguei a fazer né, um ponto de luz, eu vou criar uma camada é, 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 de luz, escrever com maiúsculo assim, só para ficar mais fácil de ler. Eu vou pegar um brush meio retinho mesmo, pegar um desses aqui, acho que num tamanho menor. E vou usar branco mesmo, ou então amarelo, uma cor clara, né? E vou pegar as áreas que eu quero saltar e vou colocar, tipo, aqui, talvez a linha aqui, eu tô usando Shift para saltar. Então, onde eu acho que eu preciso ressaltar um relevo ou outro, né? Eu vou marcar esse espaço aqui. Então, aqui provavelmente eu vou querer nessa linha aqui e nessa linha aqui, né? Eu quero atravessar o espaço do V, tá? Então, o ideal aqui é que eu realmente ultrapasse o espaço do V para encaixar. Então, se eu for fazer, é bom que eu faça, tipo, ultrapassando o espaço do V, né? Onde eu acho que, assim, não, talvez aqui compense ter um salto de luz. É a mesma coisa se eu estiver fazendo um espaço que eu queira sugerir que é um pouco mais afundado, ou que tem um pouco mais de volume, né? Então, se eu quiser transformar uma coisa, por exemplo, num buraco, né? Se eu quiser fazer uma coisa num buraco, eu vou marcar uma coisa que pareça um highlight de um lado e uma coisa que pareça uma sombra, né? Vamos colocar aqui uma coisa que pareça uma sombra do outro. Isso vai dar na distância a sensação de que a coisa ela é cavada, né? Deixa eu ver como que isso aqui está ficando. Arquivo, exportar, transmission, Alt R. Então aqui ó, eu tenho já um espaço de destaque aqui, mas provavelmente eu vou usar ele não totalmente opaco, né? Provavelmente eu vou usar ele com um controle de opacidade mais baixo e provavelmente eu vou usar coisas como luz suave, né, para poder dar a sensação que eu quero, né? E eu vou fazer isso em áreas que eu acho que vão trazer destaque para o meu objeto. Então, se eu quiser, por exemplo, saltar o rodapé da minha parede, né? Esse é um lugar interessante para jogar jogar essa linha, né? Então você pega o rodapé aqui, né? Usar o Shift para poder fazer um alinhamento desse lado, né?
Deixa eu ver. Acho que eu preciso dele mais claro, senão não vai ficar visível. E aqui mesma coisa, eu vou fazer daqui até mais ou menos o cantinho, né? Se vocês não estiverem vendo, a gente pode fazer a opacidade do UV ficar mais leve, né? Então o que eu estou fazendo aqui é pegar mais ou menos a linha do UV, segurar esse shift e fazer isso. Eu posso fazer isso com qualquer beirada que não vá conflitar com outros elementos, né? Por exemplo, se eu fizer no meio da parede aqui para fazer a janela, vai avacalhar a própria parede, né? Mas aonde eu perceber que isso vai me dar um destaque sem atrapalhar o resto, né? Então, se eu colocar, por exemplo, nessas beiradas aqui né, do meu piso. Aliás, o piso é um bom lugar para colocar detalhe de granulação, né? Então, é um bom lugar para colocar mancha, né? Um lugar para fazer um padrão assim. Então, né, onde eu achar que vai dar um destaque. Então, eu vou exportar aqui de novo por cima. Lembrar sempre que eu estou salvando aqui, tá? Eu estou sempre apertando o Ctrl S, salvando aqui. E aqui eu estou usando o Alt R para dar o reload, né? Então ficou mais sutil essa sombrinha, essa luzinha, né? É... Achei na minha parede ali só para ver como que ela tá, né? Então o highlightzinho que bateu aqui, ó, no espaço do modelo, né? No piso ficou muito sutil, né? Eu consigo ver, mas talvez não seja tão notável como eu imaginei que seria, né? Mas o processo agora é basicamente tipo esse, né? Uma vez que você tem as cores chapadas do seu modelo, né? A próxima etapa é realmente você pegar uma camada de detalhamento, né? Pegar um brush aqui com um tom bem castanho aqui. Então, e eu desenhar, por exemplo, o que eu quero de detalhe, né? No dentro da área de UV, né? Então, vou ligar aqui meu UV só para ver se eu estou no lugar certo. Então, se eu for desenhar, por exemplo, madeira, né? Então ficar desenhando os veios da madeira, né? Tipo, seria o ofício aqui agora. Só tô escolhendo os brush mais lero-lero aqui para poder fazer. Vou escolher um brush mais neutro possível, só linha. É, tá? E vamos escolher cor que seja mais dentro da paleta Então, você vai fazer, por exemplo, madeira, né? Vou fazer os veios escuros aqui, né? E aí se eu vier aqui segurando o Ctrl, eu consigo pegar o conta-gota. Eu faço os veios claros da madeira, né? Então, agora o processo seria esse trabalho de escolhe uma cor, desenha os detalhes, né? Testa o detalhe, escolhe outra cor, desenha o detalhe, testa o detalhe. É o loop. Vou pegar aqui e fazer um.
Não sei se vai funcionar isso não, mas isso aqui é janela. Opa, não sei se eu quero janela assim não. Mas vamos lá. Deixa eu exportar isso aqui. Será que eu faço uma beiradinha ali? Não, vamos exportar e testar. Eu não posso perder o foco, não, senão a aula já é longa, ela vai ficar com 10 horas. Então, eu vou substituir. Alt R aqui nesse canto, né, para poder ver se a textura que está chegando, ela está fazendo o serviço dela, se ela está dando a ideia ou se ela está fazendo a sugestão que eu quero, tá? Então, como exercício de sala de aula, né, na nossa próxima aula prática em sala de aula, né, a gente imagina que vocês já tenham as cores chapadas, vocês vão começar a experimentar detalhes que vocês possam desenhar na superfície do seu modelo.